Bora lá, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bora para cá. Bora para nós, né? Eu vou acelerar porque eu quero só comentar as questões, tá certo? Gabaritar, comentar, gabaritar, comentar. Tudo bem? Beleza? Bora lá. Diz assim. Questão 1. Questão 1. As invasões holandesas no Brasil, ocorridas no século XVII, foram o maior conflito militar do período colonial. Elas fizeram parte das relações internacionais da época, podendo ser classificadas como um movimento nativista, mas ainda estava longe a existência de uma identidade separada de Portugal. Sobre essas invasões, é correto afirmar. Então, bora lá. Prestem atenção. A gente teve um momento de invasão portuguesa e outro momento de invasão holandesa. O que é que tu vai ter que lembrar sempre? Sempre. Essas duas invasões, pessoal, elas acontecem na primeira metade do século XVII. Beleza? Então, bora lá. Dizendo de novo. Essas duas invasões, elas vão acontecer, né, esse processo de invasão na primeira metade do século XVII. Acompanha comigo. Item A. Elas ocorreram principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Não, Sudeste não. As invasões se tornaram possíveis após a criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais. No nosso caso, pessoal, é a Companhia das Índias Ocidentais. Não é orientais. É Índias Ocidentais. Então, não dá. Os holandeses chegaram a dominar, além de Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. D. Por serem protestantes, os holandeses eram extremamente intolerantes com os católicos brasileiros. Falso. Ao contrário, os holandeses tinham uma prática bem mais ecumênica do que os portugueses, tá certo? Mais uma vez, os holandeses tinham uma prática bem mais ecumênica, bem mais respeitosa do que a dos portugueses. Galera, na primeira questão, a gente marquei como item correto o item C de casa. Os holandeses chegaram de dominar, além de Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. O Ceará foi alvo de invasão holandesa. No nosso caso, em dois momentos. O primeiro momento na Barra do Ceará, a primeira invasão holandesa, e o segundo momento no Forte de Schonenbosch, que hoje é a 10ª região militar. Então, primeira questão, galera, item B de... Perdão, B não, C de casa. Beleza? Primeira questão, item C de casa. Certo? Bora lá. Segunda questão. Em março de 1889, acontecia a primeira vez em público o milagre de Juazeiro. A hóstia transmutava-se em sangue quando a beata Maria Madalena, do Espírito Santo Araújo, recebia a comunhão da missa celebrada pelo Padre Cícero. A partir de então, os sertanejos começaram a alimentar crenças sobre o poder miraculoso do Padre Cícero. Crenças sobre o poder miraculoso do Padre Cícero. Aí diz, né? A respeito do Padre Cícero e do milagre de Juazeiro, marque a opção correta. Bora lá. Diz assim. Obedecendo prontamente às ordens do bispo do Ceará, o Padre Cícero providenciou a imediata transferência da beata Maria de Araújo para o crato. Bora lá. Isso não ocorreu. Ao contrário, quando a primeira comissão vai investigar o milagre lá em Juazeiro, a beata foi entrevistada em Juazeiro. Beleza? A beata foi entrevistada em Juazeiro. Então, não há uma imediata transferência para o crato. Não há. Tudo bem? B. A Congregação do Santo Ofício, também chamada de Santa Inquisição, tanto faz, afirmou ser possível ter havido milagre. Não, gente, ao contrário. Essa congregação, ela dá um veredito. Não foi milagre. Em 1889, a ideia do milagre
Em 1894, a congregação do Santo Ofício diz assim, opa, não foi milagre. Então, há uma definição sobre. C. Após sua viagem a Roma, o padre Cícero liderou, juntamente com a Beata de Araújo, uma campanha de divulgação do suposto milagre, percorrendo em quase todos os estados nordestinos. Pessoal, o padre Cícero não precisava disso, porque o povo falava sobre o milagre. Vocês entendem? Então, ele mesmo não vai divulgar, nem a Beata, né? O povo espalhou a notícia. Por isso que a segunda questão, o item correto é o item D. Bora lá. Olha o item D. Espera aí. Olha o item D. À medida em que Juazeiro se tornava centro das romarias e crescia economicamente, o padre Cícero assumia a condição de poderoso dono de terras, conquistando grande prestígio político. Foi ou não foi? Não é verdade? O padre Cícero não é só um padre, né? Ele é um dono de terras, ele é um líder político. Gente, o cara vai conseguir a emancipação de Juazeiro. Gente, o cara vai conseguir derrubar um governador eleito com a chamada sedição de Juazeiro. O grande articulador da sedição é o padre Cícero. Bora para a terceira questão. Diz assim. Terceira questão. Sobre o governo das mudanças no Ceará, marque o item correto. Bora lá. Beleza? Gabarito da 2, item D. Ó. Terceira questão. Diz assim, ó. Sobre o governo das mudanças no Ceará, marque o item correto. Na primeira gestão de Tasso Gereissati, foi adotada uma política de austeridade, sem a preocupação de buscar apoio da classe política, gerando uma imagem de isolamento do governo. Pessoal, totalmente correto o item A. Totalmente correto. Bora lá. Não esquece que o governo das mudanças também pode ser chamado de geração Cambeba. Tudo bem? Mais uma vez, o governo das mudanças também pode ser chamado de geração Cambeba, cujo inaugurador, cujo mentor inicial é a figura de Tasso Gereissati. Tasso vai ter alguns parceiros, né, nessa empreitada. Um deles é Beni Veras. E Tasso vai apadrinhar outras figuras políticas. O mais famoso deles, sem dúvida alguma, Ciro Ferreira Gomes. Tudo bem? Então, esses nomes, Tasso Gereissati, Beni Veras, Ciro Gomes, eles estão associados a esse período chamado de governo das mudanças, ou ainda geração Cambeba. Tudo bem? Beleza? Dizendo de novo, governo das mudanças ou a geração Cambeba. Vamos aos outros itens. Durante o mandato de governador, Ciro Gomes deu seguintes declarações públicas em que elogiava a classe política brasileira. Gente, o Ciro elogiar alguém fica mais difícil, né, pessoal? Né? O Ciro não é muito dado aos elogios, não. Né? O Ciro é mais dado a esculhambar até ele mesmo. Né? Ciro é filho de um ex-prefeito de Juazeiro do Norte. A origem de Ciro, a origem política de Ciro é Sobral. Ele é um paulista, mas numa linguagem bem cearense, criado em Sobral, né? Com a saída do PSDB em meados de 90, Ciro rompeu as relações de fidelidade que mantinha com Tasso. Não, isso não é verdade. Ciro, ele esculhamba muita gente. Tasso não. Tasso ele não esculhamba, né? Então, terceira questão, a gente marca aí, ó, item A de avião. Muito legalzinha, galera, essa questão, ó. Questão de concurso local, viu, galera? Concurso local. Bora lá. Quarta questão. Diz assim. A respeito dos grêmios literários cearenses, marque a alternativa correta. Item A. A Academia Francesa reunia intelectuais católicos, cearenses, estudiosos,
da filosofia francesa da época. B. A padaria espiritual marcou o início do romantismo no Ceará. C. O Instituto do Ceará é, sobretudo, uma entidade de caráter literário e não científico. Item D. A Academia Cearense foi fundada antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. Galera, questãozinha bem específica, né? Saibam que o item a ser marcado é o item D de dado, galera. É o item D de dado. Beleza? Item D. Ó, a Academia Cearense foi fundada antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. Então, o Ceará foi pioneiro, né, em alguns eventos. O Ceará foi pioneiro em ter a primeira Academia de Letras do Brasil. E o Ceará foi pioneiro em ser o primeiro estado a ter a abolição da escravatura. Tudo bem, pessoal? Então, o Ceará foi pioneiro em vários sentidos. Beleza? Aí eu citei 2. Ele é pioneiro tanto na questão da abolição, como ele é pioneiro também em ter a sua primeira academia brasileira, Academia Cearense de Letras, né? Próxima. Quinta questão. Na religiosidade de devotos do Padre Cícero, que fizeram um caldeirão, que até hoje fazem as romarias de Juazeiro, reside uma complexa rede de experiências sociais. Em suas vidas estão as marcas da exploração em nome do capital e a esperança em um mundo mais fraterno, como fala a Bíblia. Se a romaria é o lugar de sacrifício e oração, isso não exclui o espaço da fé em um futuro mais promissor da vontade de superar desigualdades sociais. Aí diz: tudo em simbiose, conformismo e rebeldia, sagrado e profano, espírito e matéria. Beleza? Aí diz: sobre o caldeirão e o Beato Zé Lourenço, assinale o item correto. Item A. Por adotarem um regime coletivista, os camponeses do caldeirão não conseguiram obter bons índices de produtividade agrícola, o que provocou a redução da população e da comunidade com o decorrer do tempo. Falso, ao contrário. Eles tinham um trabalho coletivo, tinham a alta produtividade e a comunidade só crescia? Só crescia? Tudo bem? Então não pode ser o item A. Item B. Era intensa a circulação de dinheiro no interior do caldeirão. Falso, gente. Não é uma comunidade, né, monetarizada. C. O Beato Zé Lourenço pregava a transformação da sociedade por meios violentos. Ao contrário, o Beato Zé Lourenço, pessoal, ele era um pacifista. Vocês terem uma ideia? Ele recomendou que ninguém reagisse à prisão policial. É tipo assim, ó, chegou o policial, você vai ser preso, você vai reagir? De jeito nenhum. Mas a prisão é sem motivo. Não reaja. Tudo bem? Então, o Zé Lourenço, o Beato Zé Lourenço, era um cara pacifista. Beleza? Então, a gente marca aí, ó, o item D de dado. O grande temor das autoridades era que o caldeirão reproduzisse a experiência de Canudos. Beleza? Havia a impressão, né, o temor da galera, vixe, meu irmão, Caldeirão é o novo Canudos. Mais uma vez, Caldeirão é o novo Canudos. Beleza? Então, por isso que a gente marquei como item correto o item D. Sexta, de novo sobre o chamado governo das mudanças, também chamado de geração Cambeba. Governo das mudanças ou geração Cambeba. Tudo bem? Aí diz assim como Tasso Gereissati, Ciro Gomes,
é um bem-sucedido empresário quando ingressou na vida política? Pessoal, não. De jeito nenhum. Certo? Ó, se liga aí, pessoal. É assim, ó. O que nós temos aqui? Temos o seguinte. O Ciro, ele não é um empresário da envergadura do Tasso, de jeito nenhum. O Ciro é mais um profissional liberal, ele é um advogado, ele é um palestrante, entendeu? Mas não. B. Quando o governador do Ceará, Ciro Gomes, deu continuidade à guerra contra os opositores, iniciada no governo de Tasso, polemizando com a imprensa, os médicos e os professores e os juízes. Galera, sim, o Ciro é uma figura polêmica. O Ciro, gerou treta com muitos grupos. Por isso que na sexta questão a gente marca o item B de bola. Sexta questão, item B de bola. Sétima questão. Diz assim. Vocês estão vendo que as questões, elas são muito rápidas. Elas são bateu, levou, né? E aí é para tu saber se tu tá afinado com conteúdo ou não. Por quê? Habitualmente, a IDECAN faz isso nas provas de história. Bateu, levou, ela é conteudista, né? Você tem que estar afinado com os conteúdos para poder desenrolar as questões. Beleza? Então, bora lá. Grupo a que pertence a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, e a ativista política Rosa da Fonseca, que prega o voto nulo. Essa daqui, pessoal, é uma questão bem específica, bem difícil de ser lembrada. Aí diz assim, e tem A, ação popular, B, vanguarda popular revolucionária, C, liberdade e luta, e D, crítica radical. Se vocês andam pelo centro de Fortaleza, se vocês conhecem um centro de Fortaleza, já devem ter visto alguns cartazes dizendo assim, ó, morte ao capitalismo, abaixo ao capitalismo. Esses cartazes são pregados por essa entidade chamada Crítica Radical. Para eles, não basta vencer uma eleição. Eles nem concordam com esse negócio de eleição. Eles querem o quê? É o fim do modelo eleitoral e o fim do capitalismo. Então, esse grupo, que é atuante no Ceará atual, que é atuante no Ceará contemporâneo, ele é chamado de crítica radical. Como eu disse, eles querem a destruição das instituições como elas são. Eles querem um novo tipo de sociedade. Inclusive, repito, pregando a ideia do voto nulo. Segundo eles, se todo mundo votar nulo, vai dar um bug no sistema, né? Entendeu? Então, essa é a ideia da chamada crítica radical. Tudo bem? Oitava questão. Diz assim. Em 22 de dezembro de 1861, o então presidente da província, Manuel Antônio Duarte de Azevedo, afirmou que não existiam mais índios no Ceará. Então, olha aí. 1861. Isso é o quê? Segunda metade do século XIX. Dizendo de novo. 1861. Portanto, segunda metade do século XIX. Sétima, item D. Sexta item B, galera. Sexta B, 7D. Eu vou ler de novo a oitava, tá bom? Em 22 de dezembro de 1861, o então presidente da província, Manuel Antônio Duarte de Azevedo, afirmou que não existiam mais índios no Ceará. Essa afirmação, e tem A, é equivocada,
pois até os dias atuais comunidades indígenas ocupam o território cearense. B, é correta, pois os indígenas não ocupavam o litoral cearense, se concentrando apenas no sertão. C, é correta, mesmo resistindo bravamente, os indígenas foram exterminados pelos colonizadores. D, está incorreta, pois o presidente da província se referiu à inexistência de negros e não de indígenas. Pessoal, é o seguinte. Claro que é equivocada, porque até os dias atuais existem comunidades indígenas. Galera, eu tenho uma aluna indígena em uma escola e eu dialogo muito com ela, né, de como é que é esse contato, né, com o outro mundo, que o mundo não indígena e tal. E ela me ajuda muito a compreender essa dinâmica, né? Você vai ver ali, ó, nos Tapebas, quem vai para o Icaraí, né, no Trairi, tem uma galera ainda também, entendeu? Então, professor, então quer dizer que os indígenas não foram exterminados? Não. Qual é o termo correto? Dizimados. Tudo bem? O termo correto é dizimados, mas exterminados não. Beleza? Dizimados, ok. Exterminados, não. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se na provinha tiver assim, as comunidades indígenas foram dizimadas, marca certo. Agora, exterminado, aí já não dá, porque ainda tem indígenas, né? Então, oitava questão, para todo mundo ouvir e marcar. Oitava questão, item A de avião. Oitava questão, item A de avião. Nona questão. Nona. Sobre as invasões holandesas no Ceará entre 37 e 49, é correto afirmar. Item A. Na primeira invasão, fundaram o Forte Nossa Senhora da Assunção e, aliados aos indígenas, expulsaram os portugueses da capitania. Pessoal, os holandeses vão fundar um forte chamado Nossa Senhora da Assunção, pessoal? Claro que não. E aí, bora lá. Na primeira invasão holandesa, não esquece, os holandeses vão ocupar o forte de São Sebastião. Anote aí, anote. Na primeira invasão holandesa, os holandeses vão ocupar o forte de São Sebastião. Só na segunda invasão holandesa é que eles fazem o forte de Schonenbos, que vai virar Forte Nossa Senhora da Assunção. É só na segunda invasão, tudo bem? Na primeira, ocupam o Forte de São Sebastião. Na segunda, eles vão para o Forte de Schonenbos. B. As duas invasões foram comandadas por Matias Beck. Falso, falso. O Matias Beck só comanda a segunda. C. A segunda invasão deu origem ao Forte de Schonenbos, às margens do riacho Pajeú, tomado pelos portugueses somente em 1654. Tudo verdade. Nona questão, item C. Nona questão, item C. Então, perceba. Os holandeses, eles vão fazer o forte, o de Schonenbos, só que em 54, os portugueses retomam o território. Se eles tomam o território, tomam também o forte. E o forte deixa de ser o forte de Schonenbos e passa a ser Forte Nossa Senhora da Assunção. Tudo bem? Isso ocorre, mais uma vez dizendo, na segunda invasão. Nona questão, item C de casa. Nona questão, item C de casa. 10ª questão. Bora lá. Bora para a 10ª. Diz assim. Sobre o movimento abolicionista no Ceará, responda corretamente. Item A. A Sociedade Cearense Libertadora, formada apenas por mulheres, editava o jornal
o libertador. Agora, tu acha que uma sociedade abolicionista só feminina ia conseguir ter, por exemplo, um jornal, né? Lá na segunda metade do século XIX? B, a província foi a última a libertar os escravos, ou libertar aos escravos. Não, ela foi a primeira. C, foi praticamente inexistente devido ao pequeno número de escravos na província. Dizer que o Ceará não teve movimento abolicionista, claro que teve. Né? A população da classe média faz parte, teve a greve dos jangadeiros, né? Então, tudo isso é real oficial. Olha o item D. O jangadeiro, conhecido como Dragão do Mar, o jangadeiro, conhecido como Dragão do Mar, tornou-se um símbolo da luta contra a escravidão. Tudo bem que aí tem uma gafezinha, né? O Dragão do Mar não atuava mais como jangadeiro. Ele atuava como prático do mar, tudo bem? Mais uma vez, o Dragão do Mar não atuava mais como jangadeiro, mas como prático do mar. Mas mesmo assim, né, para deixar o item correto, questão de concurso, viu, pessoal? Questão de concurso. Então, o jangadeiro, conhecido como Dragão do Mar, tornou-se o símbolo da luta contra a escravidão, sem dúvida. Galera, ele vai ser capa de revista internacional, ele vai dar entrevistas no Rio de Janeiro, né? Ele vira um popstar. Questão de número 11. Questão de número 11. Bora lá. Sobre a oligarquia Scioli, no Ceará, é correto afirmar que... Essa eu não vou dizer o gabarito. Essa eu não vou dizer. Quero que vocês me digam, tá bom? Nogueira Scioli renunciou à presidência do Ceará em meio a uma revolta armada, cujo estopim foi foi a forma violenta com que coibiu a passeata das crianças, organizada em favor de seu adversário Franco Rabelo. B. Nogueira Scioli, após 16 anos na presidência... Galera, é verdade, é o item A. É verdade, é o item A. Deixa eu só olhar o resto. Só olhar aqui o resto. Ó. Galerinha. Nogueira Scioli, após 16 anos de presidência do Ceará, foi deposto por coronéis da região. Não, foi uma revolta popular. C. O governo de Nogueira Scioli, que durou até 1896, foi o período de grande agitação política e revoltas populares, como a sedição de Juazeiro, liderada por Padre Cícero, seu opositor político. Galera, o Scioli era opositor do Padre Cícero? Não, né, gente? Eles eram, aliados, amiguinhos. Confere? Mais uma vez. O Scioli não era não era rival do Padre Cícero. Ao contrário, era amiguinho, né? C. Aliás, D. Isso, amiguinhos. Eleito para a presidência do Ceará em 12? Não, ele foi deposto em 12. Questão 12ª. Diz assim: a cidade de Fortaleza passou por um processo de remodelação urbana que teve início por volta de 1860, a chamada Belle Époque. Tudo bem? Mais uma vez, remodelação urbana a partir de 1860. Como é que é o nome disso? Belle Époque. Bela época, né? Melhor época. Tudo bem? Beleza? Gabarito da 10, item A, macho. 11ª, item A. 11ª, item A. Beleza? 12ª. 12ª. A cidade de Fortaleza
passou por um processo de remodelação urbana e teve início por volta de 1960 e se prolongou até as primeiras décadas do século XX. Esse processo significou a inserção da capital cearense no contexto da Belle Époque, belos tempos. Sobre Fortaleza nessa época, é incorreto afirmar. Bora lá. Item A. Ele quer o incorreto. O governo cearense contratou o engenheiro Adolfo Ebster para elaborar a primeira planta de Fortaleza, estabelecendo o traçado urbano em forma de tabuleiro de xadrez. O que está errado aí, professor? É dizer que foi a primeira planta, porque não foi. Já tinha tido pelo menos a anterior, a de Silva Paulé. Tudo bem? Então, Fortaleza não tem a sua primeira planta em Adolfo Ebster, e sim num camarada chamado Silva Paulé. E teve até um anterior antes, mas, enfim. B. Ele quer o incorreto. Então, marcamos o item A. O governo cearense contratou o engenheiro Adolfo Ebster para elaborar a primeira planta. O que está errado? É porque não era a primeira planta. Beleza? Por isso que a gente marca aí o item A de avião. Fortaleza já tinha tido uma outra planta para a cidade com o Silva Paulé e ainda uma bem antes. O capitão Mó do Ceará, ele contrata um cara para fazer, o nome dele era Manuel Francês. Aí ele contrata o primeiro desenho sobre o que hoje seria Fortaleza. Certo? Então não pode ser o item A. 13. Diz assim, 13. Deixa eu olhar aqui. Acerca do Ceará na era Vargas, assinale a alternativa correta. 13. Acerca do Ceará na era Vargas, assinale a alternativa correta. Item A. Após a vitória da Revolução de 30, o primeiro interventor do Ceará, Fernandes Távora, desalojou do poder as oligarquias tradicionais, pondo em seu lugar os seus amigos. B. Surgiram nessa época movimentos da Igreja Católica como a União dos Músicos Católicos, a Liga Eleitoral Católica, que pregavam a luta de classe? Não, gente, não. Ao contrário, eles pregam a conciliação, que o empregado tem que ajudar o patrão. Então, não é luta de classes. B é falso. C. A Legião Cearense do Trabalho, movimento que pregava a colaboração entre patrões e empregados, até aqui tudo bem, foi fundada pelo militar Jeová Mota. Não! Quem funda a LCT é um cara chamado Severino Sombra. É o Severino Sombra, não é o Jeová Mota. D. Após 37, o jornal O Estado fez intensa oposição ao governo Vargas. Falso. Era um jornal aliado ao Vargas. Por isso, pessoal, qual é o item correto? O item A de avião. Né? O item A de avião. 13ª, item A de avião. O Fernandes Távora, ele era contra o nepotismo, se não fosse ele fazendo, entendeu? Ele era contra a corrupção, se não fosse ele fazendo, né? Então, ele tirou as oligarquias tradicionais e vai nomear aliados seus, amigos, familiares e afins, né? Por isso que o item correto da 13 também é item A de avião. 13, A de avião. Beleza? 14. Braga, Henrique Braga. A LCT, cara, foi fundada por um cara chamado Severino Sombra. O nome do cara,
Severino Sombra, católico tradicional e tal, né? O nome do rapaz, Severino Sombra. Beleza? 14. Durante a era Vargas, no Ceará, um governador passou 10 anos à frente do Estado, eleito pelo Colégio Eleitoral de deputados e, posteriormente, assumindo como interventor. Foi um dos nomes mais importantes do período. Galera, falou em Era Vargas, tu vai logo linkar, ó, pá, de voadora. Tu vai linkar quem? A um cara chamado Menezes Pimentel. De boa? Mais uma vez, falou em Era Vargas do Ceará, tu vai logo, ó, pá, Menezes Pimentel. Por que esse cara é o mais importante? Porque ele tem um mandato mais longo e porque ele exerceu o poder de duas maneiras. Ele foi governador eleito e foi interventor da Era Vargas. Tudo bem? Mais uma vez, ele foi governador eleito e também foi interventor, certo? Governador e interventor. Ele exerce o poder de duas maneiras diferentes. Por isso que na 14 a gente marca aí, galera, ó, o item B de bola. Menezes Pimentel. Beleza? Menezes Pimentel. É interessante que a questão nem traz o nome de outros interventores, né? Só ele aí que foi interventor. Beleza? Questão 15. Questão 15. Podemos associar as ideias da Legião Cearense do Trabalho, LCT, exceto, ele quer o item que não é correto sobre a LCT. Lembrando, fazendo aqui uma breve análise sobre a LCT. Galera, a LCT, ela é, primeiro, corporativista. Ela é conservadora. Ela é paternalista. 10 anos. 10 anos ele fica. Né? 3545. Beleza? Isso. Tá na questão, se eu não me engano, tá no enunciado, não tá não? 10 anos, tá no enunciado. Galera, então, o que acontece? A LCT, repetindo, ela é corporativista, ela é paternalista, ela é de influência fascista, ligada à tradição católica, tudo isso aí está correto. Tudo bem? Beleza? Galerinha, aí diz assim, ó. Quinzima. Podemos associar as ideias da Legião Cearense do Trabalho. Vamos lá. Se liga. Estava dizendo para vocês de quais são as características. Bora lá. Questão 15. Podemos associar as ideias da LCT, exceto. Quais são as ideias que marcam a LCT? Corporativista, fascista, né? Influência católica, defesa da propriedade privada, a busca por direitos trabalhistas, eles também fazem isso, né? Anticomunista, antiliberal. Então, tudo isso são marcas da LCT. Aí diz assim, 15ª.
A organização com finalidade econômica, política e social, objetivando o reformismo para o Brasil, pretendia ampliar o corporativismo, atingindo uma legislação social que abolisse o partidarismo, colocando no seu lugar a apresentação de classes em seu lugar a representação de classes, que em consonância com um Estado forte e centralizado, controlasse a economia e a política, fazendo surgir um novo país, sem conflitos sociais e hierarquizado dentro da ordem do progresso. Tudo isso aí defendia-se a LCT, certo? Beleza? Tudo isso aí defendia a LCT. Bora lá. B. Propunha um contrato coletivo, fixação e cumprimento do salário vital de 8 horas de trabalho diário e do repouso dominical, do limite de trabalho para menores e mulheres e a cogestão, participação dos operários no lucro da empresa. Eles propunham isso sem dúvida alguma, certo? Eles propunham isso sem dúvida alguma, certo? Bora lá. C. Prometia educar trabalhadores, permitindo que estes e a conscientização de direitos e deveres materiais e morais, e que tomasse conhecimento de questões econômicas, uma vez preparados, poderiam ascender a pequenas propriedades através de cooperativas. Olha o entender. Pregava o sindicalismo forte, embasado nas ideias da Revolução Russa de 17. Defendia a tomada de poder pelos trabalhadores através de uma revolução, onde o proletariado cearense derrotaria a burguesia local, dentro de uma luta de classes, e assim teria um governo controlado pelos trabalhadores dentro da ideia de Karl Marx. Galera, claro que a LCT não é baseada em Karl Marx, né? Ela é anticomunista, ela é antissocialista, né? Então, outra coisa, está dizendo aí no entender que ele defendia a tomada de poder pelos trabalhadores. Mais uma vez, está dizendo aí que ele defendia a tomada de poder pelos trabalhadores. Galera, certo? O gabarito é o item D. Por que é o item D? Porque a LCT ela é corporativista. Ela não defende a revolução armada, como diz no item, né? A tomada de poder. Certo? Beleza? Pronto, tudo bem. Bem? Beleza? Certo, né? E aí, vamos lá. Questão de número 21. Certo? Bora lá. Diz assim. Tem um texto introdutório na questão 21, né? Diz assim. O Vale do Cariri, no Ceará, sempre foi pródigo em garantir votos necessários à manutenção da política dos governadores, adotada pelo governo do presidente Hermes da Fonseca, 10 a 14. Municípios como Barbalha, Missão Velha, Milagres e Aurora, e principalmente o Crato, eram polos importantes do coronelismo, consolidado após o Pacto Oligárquico. Além disso, sob a iniciativa de padre Cícero Romão Batista, a região conheceu grande desenvolvimento econômico,
com a produção de algodão e de maniçoba, destinada ao mercado internacional. Eu adoro o Instagram de vocês, pessoal. Viu Garotona PMCE 2023? Eu lembro logo da música, Garota de Ipanema. Tanana, tanana. Né? Se você não conhece a música, vá conhecer. Certo? Então, o tema da questão é a sedição de Juazeiro. Certo? É a sedição de Juazeiro. Professor, mas o que seria sedição? Sedição, galera, é qualquer movimento rebelde. Tudo bem? Sedição é qualquer movimento rebelde. Beleza. Aí diz o enunciado da questão de número 21. Sobre o contexto apresentado no texto, a sedição de Juazeiro, é correto afirmar que, certo? Dizer assim, item A. O conflito pôs em confronto conservadores católicos e elitistas centrados em Fortaleza, contra a população rural, ligada ao catolicismo popular das Beatas, ligadas ao Padre Cícero. Bora lá. Havia essa dicotomia? Havia. Certo? Havia de verdade. Só que entenda, a sedição de Juazeiro, ela é uma briga política travestida em um discurso religioso. Tudo bem? Mais uma vez, a sedição de Juazeiro era uma briga política travestida de um discurso religioso. Item B. Foi a reação Foi uma reação contra uma intervenção militar que visava transformar o Ceará no principal centro católico do mundo, superando Roma e Jerusalém. Pessoal, não há essa concepção de tornar o Ceará o maior centro religioso do mundo. Para quem não sabe, a Igreja Católica tem uma hierarquia muito clara, né? Tudo bem? Mais uma vez, a Igreja Católica tem uma hierarquia muito clara. Então, não dá para você querer superar Jerusalém, superar o Vaticano. Tudo bem? Então, isso não acontece, isso não é verdade. C. Originou-se do confronto dos interesses entre a Igreja Oficial e setores populares. O alto clero tinha interesse na transferência de Padre Cícero para Roma, no sentido de renovar a popularidade da religião. Pessoal, o Padre Cícero briga com o alto clero, vocês lembram disso? Né? Naquele evento chamado de O Milagre de Juazeiro, tudo bem? Mais uma vez, o Padre Cícero briga com o alto clero católico, né? Então não há uma ligação entre Padre Cícero e alto clero, pelo contrário, há um choque. Gente, o bispo de Fortaleza ameaça expulsar o Padre Cícero. De boa? Então, não há. Beleza? Item D. Era liderada pelo alto clero da Igreja Católica, que na cidade de Juazeiro tentava depor o Padre Cícero. Gente, Juazeiro contra o Padre Cícero rola? Claro que não, né? O Padre Cícero é o doideira. O Padre Cícero é quem manda, né? O Padre Cícero é a principal autoridade de Juazeiro. Se duvidar, até hoje, tudo bem? Se duvidar, até hoje. Item E. Olha o item E. Em dezembro de 13, reuniu-se em Juazeiro uma Assembleia Dissidente. A Assembleia Dissidente, pessoal, é a Assembleia oposta, contrária, que está brigando. Tudo bem? Aí diz assim, por deputados oposicionistas, e declarou-se a ilegalidade do governo de Franco Rabelo. O governo de Franco Rabelo reagiu com apoio das tropas legalistas e também da classe média de Fortaleza. As tropas sediciosas contavam com fiéis do Padre Cícero e até cangaceiros. Galera,
Sem dúvida. Bora lá. Em que consiste a sedição de Juazeiro, sendo bem resumido? Na tentativa de tirar do poder um cara chamado Franco Rabelo. Mais uma vez, o que é a sedição de Juazeiro? É a tentativa de tirar do poder um cara chamado Franco Rabelo. Tudo bem? Pergunto a vocês, a sedição, ela se consolida? O Franco Rabelo foi tirado do poder? Sim ou não? A sedição consegue tirar do poder o Franco Rabelo, galera? Galera, a sedição de Juazeiro, sim, consegue tirar o tal do Franco Rabelo do poder. Tudo bem? Lembrando que os combates começam lá em Juazeiro e são trazidos até Fortaleza. Pessoal, até navio de guerra tinha atracado em Fortaleza para ameaçar Rabelo. Rabelo, sai, velho. Se tu não sair, vai ser bombardeada a cidade. Entenderam, pessoal, de como o negócio era sério? Mais uma vez, teve até ameaça de bombardeio, gente. Tudo bem? Beleza? Então, tudo ok, os caras conseguem fazer isso. Lembrando que o Padre Cícero consegue formar o seu exército pautado na ideia de guerra santa, né? A guerra do bem contra o mal, de Deus contra Satanás. Então, de Deus era o pessoal do Padre Cícero e do Satanás era o pessoal do Rabelo. De boa? Questão 22. Questão 22. Galera, nem precisa ler o texto. Basta ler o enunciado. Diz assim, ó. A indústria têxtil inglesa demandou no século XIX quantidades crescentes de algodão. Provedores tradicionais dessa matéria-prima, como Índia e Egito, foram substituídos pelos Estados Unidos. Mas, na década de 60, os conflitos entre norte e sul desse país interromperam o fornecimento. Quero lembrar vocês que a economia do algodão no Ceará, ela se relaciona diretamente com eventos nos Estados Unidos. Primeiro evento, a Guerra de Independência. Segundo evento, a Guerra de Secessão. Beleza? Mais uma vez, não esquece disso. A economia cearense e o crescimento dela, né, tem a ver com, primeiro evento, Guerra de Independência. Segundo evento, Guerra de Secessão. Beleza? Professor, qual é o principal movimento? Qual é o principal movimento? É o segundo, a Guerra de Secessão, né? Ele é bem mais importante para a trajetória da economia cearense, beleza? Aí ele pergunta assim, em relação ao cultivo do algodão no Ceará, em 1860, é correto afirmar que realizou-se com a utilização de forma generalizada da mão de obra escrava? Não, não é verdade. Professor, tinha escravo no Ceará? Tinha. A cultura do algodão usou mais o escravo do que a pecuária? Com certeza. Essa dica é importante, beleza? Não esquece. A cotonicultura gerou um impulsionamento da mão de obra escravista, tudo bem? Mais uma vez, a cotonicultura gerou o impulsionamento da mão de obra escravista. De boa? Certo? Aí diz assim, item A, realizou-se de forma generalizada a mão de obra escrava? Não, falso. A mão de obra escrava é a exceção, não é a prioridade, é a exceção. B, foram trazidos trabalhadores das áreas de seringais, decadentes, criando-se o SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Esse serviço existiu, é verdade, ele existiu. Só que era o contrário, era para tirar do Ceará
e levar para a região amazônica. E o período também está errado. Qual é o período? Galera, esse período aí do Senta é já na Era Vargas, não é no século XIX, é no século XX, durante a Era Vargas. Tudo bem? Então não tem nada a ver dizer que é para tirar da Amazônia e trazer para cá. É o contrário. De boa? C. Foi desenvolvido por um sistema diversificado de mão de obra, predominantemente livre. Em muitos casos, através de um sistema de parceria entre trabalhadores e proprietários, bem como eram utilizados escravos indígenas e negros, né? Então, o item C é definidor, é muito bem definido, né? Usa mão de obra livre, sistema de parceria ou de empreitada. Parceria ou empreitada. Quero lembrar vocês que no Ceará 6, o termo empreitada vira empeleita. Se você já ouviu o termo empeleita, ele é uma cearencização do termo empreitada. Vocês se ligam, pessoal, no termo empeleita? O pedreiro, né? Fazendo a diária ou na empeleita? Já ouviram isso, vocês? Diária ou empeleita? Não? Pois é isso. É o contrato para um serviço. Certo? Ou a Eduarda não é do Ceará ou ela é muito jovem. Se a Eduarda é muito jovem, talvez ela não tenha ouvido o termo empeleita. Mas é comum. Empeleita é contrato. Tu é jovem, então. Jovem não sabe de nada. Por isso que é bom ser velho. Ah, tá vendo? Jovem. Ó. Questão 23. E rica Rica não ouve o termo empeleita, cara. Rica contrata arquiteto. Rica contrata decoração de interiores, né? Sara, porque você é da favela. Entendeu? A Eduarda deve ser do Meireles. Entendeu? Questão 23. Na década de 30, o Ceará foi marcado política e socialmente por siglas como LCT, COC e LEC. Considerando as organizações identificadas por essas siglas, é correto afirmar que, item A, a LEC, Liga Eleitoral Católica, congregava apenas eleitores ligados aos movimentos libertários, do socialismo e do comunismo. B, a LCT, Legião Cearense do Trabalho, possuía caráter socialista. Não, ela era antissocialista. Entendeu? Ela era antissocialista. Então não pode ser. Olha aí, ó. O item B está dizendo tudo o contrário, tudo bem? A LCT é antissocialista, ela é fascista, ela é aliada à Igreja Católica, entendeu? Então, o item B está todo o contrário, pessoal. C. Os COC, Ciclo Operários Católicos, atuavam de forma assistencialista, até aí tudo bem, e confessional. Para promover a Revolução Armada? Não, gente. Os COC, eles eram contra a luta de classes. Pessoal, esse tema aí, LCT, COC, LEC, é um tema muito espinhoso. A galera erra muito sobre isso. Então, vamos olhar com atenção, vamos ler sempre. Teve dúvida? Fala comigo. Assim que eu ver, eu vou desenrolando contigo, tudo bem? Beleza? Galera, item D. Eram caracterizadas por sua origem católica, desvinculada de doutrinas como fascismo, por serem próximas ao socialismo. É totalmente errado. Elas eram próximas ao fascismo, né? Olha o item E, como é bonitinho. A LCT, Legião Cearense do Trabalho, possui um caráter conservador, paternalista, corporativista e, evidentemente, de inspiração fascista. Foi fundada pelo militar e intelectual católico Severino Sombra. Mesmo com o rápido sucesso de sua agremiação, Severino foi preso pelo interventor Carneiro de Mendonça,
por sua participação na Revolução Constitucional de 32. Pessoal, o item E da questão 23, ele é um item que define a LCT. Se tu lembrar disso daí, do item E, tu resolve qualquer questão sobre o tema, tudo bem? Então, não esquece, o item E é um item definidor. Então, ó, marca esse item, guarda ele aí no teu coração, tudo bem? Porque ele é maravilhindo, ele é maravigold, ele é doideira. Eu vou só ler o enunciado, tá bom? O comando da questão, tá 24. Atente ao que se afirma a seguir sobre o governo Menezes Pimentel. Bora lá. Primeira lembrança importante. O Menezes Pimentel, ele teve uma dupla jornada. Primeiro ele foi eleito governador, depois ele foi nomeado interventor, tudo bem? Anota isso aí em algum lugar, anota. Menezes Pimentel teve uma dupla jornada. Primeiro, ele é eleito governador. Segundo, ele é indicado como interventor, tudo bem? Dupla função. Aí diz, nesse governo se deu ataque de forças militares a comunidades do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, localizado no Cariri cearense, liderada pelo Beato José Lourenço, que resultou em muitos mortos. Galera, o Caldeirão acontece sim dentro da era Vargas, é verdade. E o cara no Ceará que vai implementar o ataque ao Caldeirão é o Menezes Pimentel, tudo bem? Mais uma vez, o Caldeirão acontece dentro do contexto da era Vargas e sim, ele vai atacar, o Menezes Pimentel vai atacar a comunidade e vai matar uma galera, ó. Beleza? É verdade. 2. Seu governo e sua interventoria ocorreram em um momento de grande pacificação social. Meu lindo, se é verdade, 2 já não pode ser. Como é que o cara faz um massacre e representa a paz? Tudo bem? Então, se é verdade, automaticamente 2, ó, game over. De boa? Tranquilo? Bora lá. 3. Eleito em nome da fé, das tradições familiares e da pátria. Lembra qual foi a primeira fase sobre o Menezes Pimentel? Ele tem 2 ações, dupla jornada. Ele foi primeiro eleito governador e depois nomeado interventor. Então, o que acontece? Ele foi eleito com apoio da LEC. Não esquece disso. Menezes Pimentel foi eleito com apoio da LEC, Liga Eleitoral Católica. Então, sim, ele defendia os ideais, né, de pátria, família e por aí vai. Quando se tornou interventor, instituiu a delação, a perseguição política e as prisões arbitrárias. Inimigos políticos e de intelectuais como ele mandou prender Raquel de Queiroz e Jado de Carvalho. Tudo bem? Menezes Pimentel, assim como Vargas, não aceitava, não respeitava a oposição. De boa? Então, 1 é verdade, 3 é verdade. 4 é falso, marca aí item B, 1 e 3. Questão 25. No Ceará, durante os séculos 17 e 18, formou-se o que o historiador cearense Capistrano de Abreu denominaria a civilização do couro. Este aspecto característico da colonização cearense está ligado. Então, bora lá. Ó. Ele está apontando, galera, 17 e 18, confere? Então, vai da pecuária convencional à charqueada. Como vocês sabem, o charque é um melhor aproveitamento da modalidade pecuarista, né? O cara agora, ora vende a carne, ora vende o couro, tudo bem? Então, é uma adaptação da pecuária convencional, beleza? E aí ele diz, item A, ao fato de existir nas terras cearenses uma farta manada de gado bovino natural da região. Falso.
O Brasil, o Ceará não tinha gado, pessoal. O gado é trazido para cá. B, ao desenvolvimento. Beleza? Então, bora lá. E tem B. Tem B. Ao desenvolvimento após a decadência da produção algodoeira, de uma grande atividade de pecuária de corte leiteira, que ainda hoje é uma das maiores do Brasil. Falso, pessoal. Falso. C. Ao processo colonizador cearense, que ocorreu a partir da ocupação pela pecuária da capitania através da Frente de Ocupação. Sertão de fora, pernambucanos, sertão de dentro, baianos. Vale ressaltar que também foram formadas rotas internas do gado, que contribuíram para o surgimento de núcleo de povoamento. Tudo verdade, tudo verdade. Só para lembrar vocês, núcleos de povoamento pecuaristas, Xeramubim, Sobral, Acaraú, Icó, todos estes eram locais que surgem a partir da pecuária, beleza? Da agora em diante, vamos para questões que eu trouxe como complemento de 26 a 30, tudo bem? Né? Agora são questões extras, questões, né? Diz assim, com relação ao governo de Nogueira Scioli, presidente do estado do Ceará até 12, podemos assinalar corretamente que, item A, o grupo de Scioli chega ao poder com a efetivação de uma aliança política entre Clarim de Queiroz e o oligarca. Depois disso, Nogueira Scioli se manteve no poder, não é podem não, no poder, por 4 mandatos consecutivos. Galera, tem vários erros aí no item A. Tem vários erros no item A. Primeiro, o Scioli não era aliado do Clarim de Queiroz. O Scioli era aliado do José Bezerril. Anote aí, anote. O Scioli vai promover um golpe contra o Clarim de Queiroz. Tudo bem? Então, A tá ao contrário. Ele promove um golpe contra o Clarim de Queiroz e ele é um aliado de José Bezerril, que é o inimigo original do Clarim de Queiroz. Beleza? B. Durante a campanha eleitoral de 12, passeatas de oposição, duramente reprimidas pela oligarquia, são um estopim para uma grande insurreição popular que cerca o palácio e obriga a Scioli a renunciar. Galera, questão 26, o item correto é o item B de bola. Questão 26, o item correto é o item B de bola. Tudo bem? Beleza? Questão 27. Tem um texto sobre a Scioli, e aí tem assim, considerando a passeata das crianças da origem à revolta popular, tudo bem? Primeiro tem a passeata, depois tem a revolta. São eventos diferentes, beleza? A passeata das crianças é um evento pacífico. A revolta é uma reação à repressão que a Scioli fez à passeata das crianças. Tudo bem, cara? Então são coisas distintas. Beleza? Questão 27. Diz assim: considerando a estrutura do poder no Ceará durante a Primeira República, sugerida no quadro acima, podemos concluir que, bora lá, podemos afirmar que a estrutura oligárquica organizada por Nogueira Scioli era ocupada exclusivamente, era ocupada exclusivamente por familiares oligarcas. Falso. Não tem só familiar, tem aliados, tem amigos, tem indicados. Então não é exclusivamente familiares. Beleza? Tem outros tipos de alianças. Então item 1 é falso. 2. O patrimonialismo era uma prática recorrente
no contexto dos governos da oligarquia de Nogueira Scioli. Aí sim, o que é o patrimonialismo? É quando eu uso um bem que é público para fins particulares, para fins eleitorais. O Scioli fazia isso? Tu é doido? Direto. Então, 2 é verdade. 3. A prática do nepotismo era recorrente e demarcava de maneira exclusiva o governo do Ceará. Falso também, né? Traz o termo exclusivo, aí torna o item falso. Por isso, no item A, apenas 2 é correta, que é o gabarito da questão. Apenas 2 é correto, questão 27. Tudo bem? Vamos para a questão 28. Considerando a estrutura do poder do Ceará durante a Primeira República, sugerido no quadro acima, podemos concluir que, também sobre a Scioli, a estrutura de poder oligárquico no Ceará não obteve apoio das lideranças nacionais. Mentira! O Scioli se articulava sim com líderes nacionais. Essa prática é chamada de política dos governadores, beleza? Mais uma vez, o Scioli se articulava assim com líderes nacionais e essa prática é denominada de política dos governadores, beleza? 2. Então, ó, quando diz no item 1, a estrutura de poder oligárquico no Ceará não obteve apoio de lideranças nacionais. Falso. Ele obteve apoio sim. 2. As perseguições aos grupos oposicionistas eram recorrentes do período de Nogueira Scioli? Eram recorrentes sim. Ele mandava meter a peia, mandava meter a sola, prender e tal. Era a maior putaria do mundo. Então, 2 é verdade. 3. A corrupção foi recorrente durante o comando do oligarca Scioli no Ceará. Mas é claro, o caso das pontes, da reforma do porto, das linhas telegráficas. Então, o Scioli, galera, foi bem fila da puta. Certo? Então, a gente marca aí, ó. Apenas 2 é correta, item A de avião. 28, A de avião. Apenas 2 é correto. 29. A 29 é repetida. Na verdade, só alguns itens são repetidos, eu acho. O gabarito é diferente, mas a essência da questão é a mesma. A 29 diz assim, item E, representou uma rearticulação das antigas oligarquias para retirar do poder o salvacionista Franco Rabelo, acusado de chegar ao poder de maneira ilegal. Né? Repito, a 29 tem uma base de questão igual à outra, mas o gabarito é diferente. O gabarito aí, ó, traz uma ideia nova pra gente. Dizendo de novo, olha o item E. Representou uma rearticulação das antigas oligarquias para retirar do poder o salvacionista Franco Rabelo, acusado de chegar ao poder de maneira ilegal. Isso daí é um item definidor, pessoal. A secção de Juazeiro é exatamente isso. Quem são os líderes? Bora lá. Floro Bartolomeu, Franco Rabelo e Nogueira Scioli, tudo bem? Quem são os líderes? Floro Bartolomeu, Franco Rabelo e Nogueira Scioli. Quem os apoia? As oligarquias tradicionais, os fazendeiros do Cariri, para combater quem? O indicado pelas salvações, chamado Franco Rabelo. Cabe um detalhe. Os líderes nacionais viram a casaca, né? O Hermes da Fonseca primeiro apoiou o Rabelo, depois mudou de ideia e passou a ajudar na deposição do Franco Rabelo. Tudo bem? Então, 29, item E. 30. Parecida, mas traz outras ideias. Bora lá. Sobre a secção de Juazeiro, é correto afirmar que
Apesar de sua motivação política ter se originado na capital do estado, Fortaleza, os eventos da sedição de Juazeiro ocorreram apenas no Cariri. Falso. Ocorrem no Cariri e aqui, pessoal. Então, item A é falso. B. A luta dos sediciosos contra os rabelistas ultrapassou os limites do Cariri. Os revoltosos marcharam sobre Fortaleza, derrubaram o governo de Franco Rabelo e restabeleceram os interesses das oligarquias cearenses. Das oligarquias, sim. De Accioli, não. Tudo bem? Então, questão 30 é item B de bola. Certo? Um forte abraço para vocês e até as próximas lives, tá bom?